Circle of Inevitability, capítulo 1082. Estratégia aberta. Em St. Milon, no Império Feyzak, na costa sul, Snarner em Orne, com seus extravagantes brincos de ouro e cabelo ruivo escuro, estava brincando com algumas joias quando de repente levantou a cabeça e olhou para o céu do sul. Ele ficou surpreso a princípio, depois uma expressão de confusão cruzou seu rosto, e ele permaneceu no quarto, sem fazer nada. Bem ao longe, nas regiões costeiras do reino de Feynapotter, a luz roxa profunda voava cada vez mais rápido, já tendo escapado do furacão que a envolvia, deixando para trás estrondos aterrorizantes. Reticências. Em certo local na República Intis, o líder grisalho e uniformizado de azul da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, de Este, com seu cabelo ruivo escuro bem penteado, olhos negros de ferro e rugas proeminentes, desviou o olhar de um jogo de xadrez de latão e olhou para o céu. Ele quase instintivamente se transformou em um arco-íris iridescente roxo profundo e disparou para cima, mas no final conseguiu se controlar. Ele murmurou suavemente: "A perturbação é tão grande que todas as divindades devem estar observando. Os anjos das igrejas ortodoxas tentarão tomá-lo?" Sob a observação de inúmeros olhares, a luz roxa profunda cruzou o reino de Feynapotter. Curiosamente, ninguém veio para impedi-la, nem ninguém tentou obtê-la. Reticências. Em Porto Bance, quando Lumian voltou seu olhar para o oeste, Franca e Jena seguiram sua linha de visão, mas não viram nada. "O que você está olhando?" Franca perguntou confusa. Lumian refletiu em voz alta: "Sinto que o espelho de corpo inteiro no tesouro do Vingador Azul se estilhaçou, e a característica de Beyonder do feiticeiro do clima escondida atrás dele está agora cruzando rapidamente o continente norte, voando do mar de névoa em minha direção." "O que?" Jena ficou um pouco chocada ao ouvir isso. Franca também exclamou espantada: "Uma coisa dessas pode acontecer? Uma história clássica em que um item precioso vem procurá-lo por conta própria." Eles vieram para Bance em busca de pistas sobre a característica de Beyonder restante, o feiticeiro do clima, e agora uma dessas características de Beyonder estava atravessando milhares de quilômetros para chegar até eles. Lumian estimou o tempo e disse calmamente: "Precisamos começar com minha recente experiência de ritual de ação secreta." Os olhos de Franca brilharam, cheios de interesse na história que Lumian estava prestes a contar. Jena fez o mesmo, mas considerou as coisas com mais cuidado. Ela lembrou Lumian: "Você não vai se preparar? E se aquela característica de Beyonder do feiticeiro do clima não vier para se juntar a você, mas para te matar? Você poderá contar suas experiências passadas e os motivos por trás de tudo depois que tudo acabar. Não precisa perder tempo agora. Deveríamos nos apressar e fazer os preparativos necessários, como orar ao Senhor Tolo para cuidar de nós, ou convocar um mensageiro da Madame Mágica e prometer trocar a escritura pós-apocalíptica por uma rodada de assistência. De qualquer forma, eles precisavam se preparar para uma possível batalha com o item manifestado pela característica Beyonder do feiticeiro do clima." Sorrindo, Lumian respondeu: "Não precisa se apressar, pode estar voando rápido, mas ainda vai levar pouco mais de 1 hora para chegar aqui." Balançando a cabeça, Lumian continuou: "Não consigo me teletransportar. Também não consigo usar a travessia no espelho, é muito problemático e lento." Jena ficou momentaneamente sem palavras. Franca então fez outra pergunta: "Ela não será interceptada no meio do caminho? Se as igrejas ortodoxas a tomarem, podemos negociar depois e usar a escritura pós-apocalíptica para fazer uma troca. Afinal, essa coisa fala por enigmas e não é muito útil. Só serve para atrapalhar. Mas se forem os adoradores de deuses malignos tentando emboscá-la no meio do caminho, com tanta comoção, eles não estariam apenas se expondo,
Lumian riu. Embora a escritura pós-apocalíptica fosse bastante útil para responder aos crentes, havia poucos desejos que ela não pudesse realizar concedendo boa sorte, mas como um apropriador do destino Lumian também poderia lidar com tais questões sozinho, só que seria mais problemático e menos eficaz. É verdade, Franca pensou seriamente por um momento, e então sugeriu brincando: por que você não sai para dar as boas-vindas a essa característica de Beyonder? Ela veio até aqui, você deveria mostrar o quanto você a valoriza, seja entusiasmado. Veremos. Lumian não tinha muita certeza do que aquela característica de Beyonder ou o artefato selado de grau 0 queriam fazer, então era melhor esperar em Porto Bance. Este lugar foi devastado pela Igreja da Tempestade, não restando nenhuma habitação humana, apenas aventureiros ou piratas ocasionais vindo explorar e descobrir tesouros que outros haviam perdido. E hoje mais cedo, Lumian confirmou que, além deles 3, apenas animais selvagens permaneceram na ilha. Isso era muito adequado para semideuses batalharem, sem se preocupar em matar alguém acidentalmente. Franca olhou ao redor, entendendo melhor as intenções de Lumian. Jena então disse: mesmo assim, faça os preparativos primeiro e depois nos conte sobre sua experiência com o ritual secreto, caso algo inesperado aconteça no meio do caminho. Quem sabe, talvez algum ser de alto escalão gentilmente ajude a encurtar a distância para essa característica de Beyonder, permitindo que ela chegue mais cedo. Lumian aceitou a sugestão de Jena, rezando ou convocando mensageiros, passando por uma rodada de preparativos. Então ele começou a contar desde o momento em que sua consciência se manifestou no posto telegráfico daquela cidade oriental, até o momento em que o alista Tudor espelhado, apesar de ter uma clara vantagem e estar cheio de espírito de luta, voluntariamente se retirou para a escuridão e desapareceu. Antes que Franca e Jena pudessem responder, Lumian perguntou curioso e confuso: o que aquela pessoa que também se infiltrou na torre quis dizer quando murmurou essas palavras depois de me ver? Ele então imitou a pronúncia da outra parte. Franca refletiu por um momento e então riu de repente. Ele estava xingando, má sorte. Ou seja, dá azar esbarrar em você. Será que interferi nas ações dele? Lumian refletiu em voz alta. Ou ele teria sido enganado por um Beyonder do caminho da demônia? No continente ocidental, demônia não tem uma reputação muito boa? Você acha que as demônias também têm boa reputação nos continentes norte e sul? Disse Franca, divertida. Acho que ele já foi enganado por uma demônia antes, senão uma pessoa normal não xingaria imediatamente. Má sorte, só de ver a sua cara, ele tem TEPT2. Jena também riu, olhando para Lumian. A julgar por isso, a chegada da característica de Beyonder do feiticeiro do clima pode não ser necessariamente algo bom, já consigo sentir o cheiro da conspiração. Assassinato? Não é uma emboscada nem um ambiente escondido, então é quase impossível matar o santo do Senhor tolo a menos que alguém o impeça. No entanto, isso a menos que os deuses malignos tenham completado sua invasão e o apocalipse tenha chegado cedo. Caso contrário, qualquer um capaz de deter o Senhor tolo não teria nenhuma motivação subjacente. Ponderando por alguns segundos, Franca olhou para Lumian e continuou: tornar-se ativamente o ingrediente da sua poção, permitindo que você o consuma para avançar, e então se conectar com a aura residual do Imperador de Sangue em você para ressuscitar e ocupar seu corpo? Mesmo para um enredo tão simples, pessoas normais deveriam ser capazes de imaginar, certo? Sim, Lumian assentiu. Também posso pedir ao Senhor tolo para me ajudar a destruir a característica, remover a psique remanescente do Imperador de Sangue. Mesmo que eu não consiga expurgá-la completamente, pelo menos a lista Tudor não conseguirá ressuscitar dentro de mim. Então, Franca e Jena trocaram um olhar confuso.
Lumian sorriu de repente. Isso deveria ser uma estratégia aberta. A lista Tudor quer que eu me torne um anjo. Então os preparativos para a ressurreição que ele deixou para trás realmente se manifestarão. O anjo vermelho Médici disse anteriormente que me daria uma chance, mas provavelmente não foi porque eu estava fraco demais para ele se importar comigo na época, nem por profunda empatia pelas minhas experiências. Isso pode ser um fator, mas não o principal. Ele também está esperando que eu acenda a sequência 2. Jenna franziu a testa levemente. Então você quer dizer que o objetivo atual de Alista Tudor é te ajudar a avançar para a condição de anjo, e não importa se você escolher se tornar um feiticeiro do clima ou uma demônia da catástrofe, usando aquela característica de Beyonder ou outra coisa, o resultado final será o mesmo. Provavelmente. Lumian assentiu, com um sorriso irônico. É por isso que o Alista Tudor espelhado foi capaz de conter sua loucura e intenção assassina. Franca e Jenna ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Afinal, elas não poderiam realmente aconselhar Lumian a não ascender à condição de anjo, certo? Levantando levemente o queixo, Lumian riu despreocupadamente. O que está para vir, virá. Também quero ver o que me espera, espero que não me decepcione. Ao ouvir isso, Franca suspirou. Caos, caos. Com o apocalipse se aproximando, um pouco de caos é bom, há uma chance de vencer em meio ao caos. Uma hora passou rapidamente, e o enfraquecido e fatigado Lumian, vítima do ritual secreto, recuperou-se completamente. De repente, uma luz roxa profunda cruzou o céu ocidental. À medida que se aproximava, aumentava cada vez mais, até se tornar claramente visível para Lumian, Franca e Jenna. Era uma massa violenta de chamas roxas profundas, com flashes de azul puro em seu centro. Entrelaçadas nas chamas estavam barras de metal preto, formando uma enorme estrutura esquelética. As chamas azul-púrpura profundas fluíam ao longo dos ossos de metal, deixando um rastro de longas penas, dando ao conjunto a aparência de um pássaro colossal com uma envergadura de dezenas de metros. O pássaro gigante, azul-púrpura intenso, que ardia intensamente, ainda não havia se aproximado completamente do porto de Bansi, mas as ervas daninhas, as árvores nas bordas das ruínas e as paredes remanescentes se incendiaram espontaneamente. Estalos soaram enquanto Bansi era envolto em chamas. Ao mesmo tempo, uma voz desdenhosa, porém condescendente, ecoou no ouvido de Lumian: "Você ousa me encarar?" Era falado no Antiga Hermes. Lumian de repente teve uma epifania. Havia várias camadas de significado nesse enfrentamento. Você ousa resistir ao meu ataque sozinho e perseverar. Você ousa ascender ao nível de feiticeiro do clima usando a característica de Beyonder que eu extraí. Você tem coragem e bravura para isso. Já decidido, Lumian se virou para Franca e Jenna. Vocês duas deveriam sair daqui. Franca e Jenna trocaram um olhar, sem dizer muita coisa. Em um momento crítico, elas acreditaram sem hesitar no julgamento e na escolha de Lumian. Os olhos de Franca imediatamente refletiram camadas de escuridão, então ela agarrou a mão de Jenna e partiu de Porto Bansi através do mundo dos espelhos. Lumian desviou o olhar, observando o pássaro gigante de chamas roxas bloqueando o céu, e enfiou a mão na bolsa do viajante, retirando a escritura pós-apocalíptica. Notas. 1. Sec 5 do Círculo da Inevitabilidade. 2. Transtorno de estresse pós-traumático. Ponto.